Bom dia, pessoal. São 11 horas e 1 minuto. Acho que a gente já pode iniciar aqui em benefício do tempo de todos que já estão na sala. Sejam todos muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Intelbras. Eu sou o Bruno Teixeira, Head de RI da companhia, e é um privilégio estar com todos vocês aqui nesse momento. Aqui comigo estão o senhor Altair Silvestre, nosso CEO, e o senhor Rafael Boeng, o nosso CFO, para darmos início às nossas apresentações de resultados. Informamos que essa videoconferência vai ser gravada e disponibilizada no site de RI da companhia, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. É possível fazer o download da apresentação lá no site ou a visualização do vídeo depois. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking in the icon in interpretation below, ok? Para a sessão de perguntas e respostas, a gente orienta que as suas perguntas sejam enviadas via o ícone de Q&A no botão inferior das suas telas. Por gentileza, escreva o seu nome, a empresa e o idioma que deseja fazer a pergunta, e a gente vai respondê-las em ordem, né? Ao ser chamado, uma solicitação para ativar o seu microfone vai aparecer na sua tela, e aí você vai poder fazer a sua pergunta. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções, metas operacionais e financeiras da Intelbras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Intelbras e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Concluindo essa primeira etapa de esclarecimentos, então, eu darei início à apresentação, agradecendo já de antemão a presença de todos. Com relação aos principais destaques do terceiro trimestre de 2021, sem sombra de dúvidas, o forte crescimento de receita, né, de 24,1% na comparação contra o mesmo período do ano anterior, atingimos uma receita líquida de 759 milhões, praticamente. Sempre a base de comparação do primeiro semestre era uma base mais fraca, a gente conversou bastante sobre isso nas calls anteriores, e já a base do terceiro TRI já é uma base que as tabelas de preço já se encontravam ajustadas no ano passado. Então, de fato, aqui a gente está entregando um excelente crescimento de receita, volumes expressivos e realmente um excelente resultado para esse terceiro TRI. Do ponto de vista do EBITDA, uma queda na comparação ao mesmo período do ano anterior, chegamos ao número de 89 milhões, também um excelente número, e a gente precisa ter a referência de que o EBITDA de 2020 trazia, assim, uma inflação relacionada principalmente às margens brutas da época, na composição dos custos de estoque que vinham gradativamente crescendo, a gente já estava com as tabelas de preço mais altas, e também acelerada pela redução das despesas, né, que a gente, durante o ano todo de 2020, trabalhou com contenção de despesas, principalmente as despesas comerciais. Com relação ao lucro líquido, um lucro líquido de 88 milhões, 6,5% inferior ao mesmo TRI do ano passado, 3,6% superior ao trimestre anterior, ao segundo TRI, então o lucro líquido também bastante alinhado com os nossos dados históricos. E o ROIC, na casa de 31,6%, 10 pontos percentuais abaixo do entregue no período do ano passado, mas também bastante alinhado com a nossa realidade de investimentos e de condução dos negócios. A gente tem trazido esse gráfico histórico, né, para reforçar que a empresa vem trazendo e vem entregando crescimento de forma robusta ao longo dos últimos 10 anos, a gente traz os dados aqui desde 2017, e já trazemos o dado
consolidado os 9 primeiros meses de 2021, quando a gente já traz uma receita de 2,1 bi, né, de faturamento, receita líquida, a gente já nos 9 primeiros meses ultrapassou a receita completa do ano passado, de 2020. Então, reforçando de fato que a gente vem crescendo, vem ganhando espaço e é bastante relevante os resultados que a gente está atingindo agora em 2021. Com relação ao EBITDA, também crescimentos expressivos de EBITDA ao longo dos últimos anos e de 41,8% no acumulado dos 9 primeiros meses do ano. Então, temos essa queda, sim, no terceiro TRI comparado ao mesmo período do ano anterior, mas o ano vem se demonstrando um excelente ano e a gente muito satisfeito com os resultados. Como eu comentei no primeiro slide, acho que cabe o destaque, sim, que aquela margem EBITDA de 18,1 apresentada no terceiro TRI de 2020 era uma margem EBITDA bastante superior ao que a gente vem operando em regime normal, né, de investir para crescer, seguir crescendo e entregando ganhos de mercado, ganhos de market share. Então, hoje, uma margem EBITDA na casa dos 13, 14 é mais alinhado com o que a gente, de fato, vem projetando e vem trabalhando. Então, eu trago a margem dos últimos 9 meses de 13,2, que realmente reflete essa realidade da operação. E reforço, né, que foi um excelente ano do ponto de vista de margem EBITDA o ano passado, e esse ano a gente já começa a ver uma realidade mais próxima dos históricos. Com relação às unidades de negócio e aos segmentos de atuação, segurança nesse TRI representou 54% da nossa receita líquida. Acho que cabe um destaque positivo aqui para as duas unidades de segurança pela força de negócios. São duas unidades de negócios mais maduras, né? Mas que continuam entregando crescimento, continuam entregando ganho de market share. Né? O sellout continua acelerado no canal de distribuição, a gente acompanha sempre na ponta o que está acontecendo com os estoques dos distribuidores. Né? Embora a gente reporte sell-in, a gente sempre afirma com relação ao mercado, olhando para o sellout. Então, assim, o sellout continua acelerado para as duas unidades de negócio. O controle de acessos traz, né, um crescimento superior à média desse segmento, e a gente acredita muito nas oportunidades de crescimento com controle de acesso. E essa dinâmica na receita bruta de 1 ponto percentual para baixo, ou eventualmente 1 ponto percentual para cima, são dinâmicas naturais do negócio. A gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso, né, talvez na parte de perguntas e respostas. Acredito que a gente consegue aprofundar mais o ponto, mas de fato a gente repassa os preços, tem alguns aumentos de custos que a gente evita repassar, sempre que ele pode estar associado a alguma questão, por exemplo, como um frete aéreo, para a gente poder trazer material. Então, se é um aumento de custo real, a gente reflete no preço. Se é um aumento de custo temporário, a gente mantém os preços e realmente evita essa oscilação lá na ponta para manter a força das operações. Né? Com relação ao segmento de comunicação, representando 28% da receita nesse TRI, então aqui vocês podem ver que existe uma contração na dinâmica de participação, né? Eles estão segurança manteve os seus 54 e comunicação caiu um pouco. Houve sim uma queda de receita na comparação com o segundo trimestre desse ano e uma queda também na comparação com o terceiro TRI do ano passado. Comunicação vem enfrentando um mercado que continua aquecido, mas realmente com várias restrições com relação a componentes. A gente tem uma dinâmica de abastecimento, né, como a gente já comentou nas últimas conferências de resultados, bastante dura, né? A gente está confirmando os embarques, trazendo os embarques, mas conseguindo abastecer. E aí o que acontece nesse TRI é que a gente tem um recebimento de material, a fábrica consegue produzir, a gente
chega até a faturar nos últimos dias dos meses, né, do mês de setembro, mas como os materiais não são entregues, a gente não consegue reconhecer essas receitas, então acaba ficando, né, para o próximo trimestre. Então é bastante importante dizer que a gente tem recebido material, está trabalhando sim, a gente vai falar um pouco mais na frente a respeito dos estoques, mas de fato nesse TRI, devido às restrições, a gente acabou tendo faturamento limitado. E com relação às margens brutas, o destaque aqui é parecido com o que eu comentei em segurança, 1,6 ponto percentual para cima, reflete essa dinâmica de repasse de preços, né, mas também bem alinhada com a nossa dinâmica de negócios de maneira geral. Nosso terceiro grande segmento de atuação é o de energia, hoje já representando, né, nesse terceiro TRI, 18% da receita da companhia. De fato, é um mercado que vem se demonstrando com muitas oportunidades para crescimento, e aí não só em energia solar, mas principalmente em energia solar. A gente vê um mercado bastante comprador, um mercado que a gente vem trazendo material, vem entregando mais do que o plano, e a impressão que a gente fica é que se tivesse mais, faturaria mais, de fato. Em energia solar, a gente tem quantidades com crescimento superior a 100% comparado ao terceiro TRI do ano passado. E, de fato, acreditamos bastante nas duas unidades de negócio aqui e temos muitas oportunidades para seguir crescendo. A dinâmica das margens aqui reflete basicamente, né, a proporção de energia solar que vem ganhando espaço. E em energia solar as margens brutas são um pouquinho mais apertadas. Então a gente vê essa dinâmica de 3 pontos percentuais abaixo do realizado no segundo TRI, mas realmente uma dinâmica de crescimento muito forte, 38% acima do segundo trimestre, realmente refletindo essa assertividade na nossa estratégia de levar, né, os geradores Intelbras para a geração distribuída, né, pequenos e médios negócios, clientes residenciais, e é por aí que a gente está trilhando o nosso caminho de crescimento e está sendo bastante assertivo e tendo bastante sucesso. O quarto ponto que eu acho que vale a pena destacar aqui ainda na questão operacional diz respeito aos estoques. Eu acho que deve estar sendo uma preocupação da grande maioria dos senhores e senhoras aí que estão acompanhando o mercado, né? De fato, a gente vive uma realidade bastante complexa do ponto de vista de logística internacional. Então, os fretes estão mais difíceis, as disponibilidades de material estão mais apertadas e, eventualmente, alguém pode olhar para uma companhia que vem crescendo e vem entregando resultados de crescimento como a gente e se preocupar com o estoque. E acho que é muito natural essa preocupação, por isso a gente optou por trazer essa tabela aqui, mostrando que desde o terceiro TRI do ano passado até esse trimestre a gente vem crescendo de maneira relevante a receita. E essa segunda linha, com relação aos estoques, a gente está conseguindo recompor estoque, né? A gente está trazendo material. Existe sim, como eu já comentei, né, em calls anteriores, em conversas anteriores, um desbalanceamento nesse estoque, porque a gente precisa manter o estoque em casa e, eventualmente, por exemplo, na questão de um semicondutor que esteja com dificuldade de ser abastecido, quando ele chega, a gente precisa estar com todo a lista de material, né, todo o BOM pronto para que a fábrica inicie a produção. Então, embora com um leve desbalanceamento, eu acho que esse estoque de 958 milhões traz aqui uma mensagem de que a gente tem material em casa, sim, para cumprir um forte quarto TRI, e a gente já está com material em trânsito e em casa, já prevendo o início do ano de 2022, porque logística internacional precisa ser feita com planejamento, com bastante antecipação, e é assim que a gente vem trabalhando. Então, o quarto TRI está muito forte, né, do ponto de vista de disponibilidade de material, e a gente acredita bastante que vai cumprir aí o fechamento de um excelente ano, né, nesse ano de 2021. A relação de estoque com o CPV, eu acho que a gente precisaria multiplicar por 3, né, para ver aquele número 1,79 vezes 3, a gente vai chegar no número de um pouquinho mais de 5 meses de estoque em casa,
E aí, nesse número de estoque, a gente considera material em trânsito, material como matéria-prima recebido e produtos acabados. Então, embora a gente precise considerar um pouquinho do desbalanceamento que eu comentei com vocês agora no início, de fato é um estoque que nos dá bastante condições de, mesmo com esse cenário adverso, a gente acreditar bastante que o quarto tri vai ser forte e vai começar acelerado em 2022. Aqui, acho que é um ponto bastante relevante das nossas operações, né, a questão da evolução do caixa, mesmo aplicando recursos no estoque, né, como a gente viu ali, o nosso estoque está bastante robusto, inclusive acima dos nossos planos, né, que a gente costuma trabalhar com estoque na casa dos 120 dias, com 4 meses de estoque em casa, a gente já está com um pouco mais do que 5, mas de fato a nossa operação gera caixa, a gente vinha comentando isso nos trimestres anteriores, então está aqui no terceiro TRI, geração de caixa operacional robusto, né? Estamos fazendo os investimentos, pagando a amortização das dívidas e as dívidas, e a gente continua gerando caixa. Então, tudo conforme previsto. De fato, a gestão do caixa é uma gestão bastante relevante para os nossos negócios e a gente traz os dados aqui do terceiro TRI com essa entrega. Com relação aos investimentos em CAPEX, né, o terceiro TRI reforça aí os investimentos em expansão conforme a gente vem comentando e vem prevendo fazer. A gente está investindo na fábrica de Manaus, na fábrica de Minas, aqui em Santa Catarina, no sul do estado, na fábrica de Tubarão para a unidade de energia. E o CAPEX de manutenção bastante alinhado, eu trago aqui o dado de 2,5% da receita líquida, que esse CAPEX bastante alinhado com o nosso histórico, então até para aqueles que eventualmente queiram modelar CAPEX, está aí o dado de referência, né? A gente vem trazendo uma relação CAPEX de manutenção com a receita realmente na ordem de grandeza de 2,5% da receita. Ok? Como perspectivas, para a gente encerrar a apresentação aí perto dos 20 minutos e poder ter tempo para a sessão de perguntas e respostas, que eu acho que é sempre mais rico, né? A gente vai concluir esse ano de 2021 com um crescimento bastante acima do nosso crescimento histórico. 2021, mesmo com todas as adversidades, está se demonstrando aí um ano bastante produtivo e bastante bom para a companhia. A deterioração da cadeia de suprimentos continua presente, é uma realidade de fato, né, dos negócios, não só da Intelbras, de todos que estão aí fazendo negócios dentro da indústria eletrônica. A nossa perspectiva é de continuar entregando o plano, continuar crescendo e continuar ocupando espaço e ganhando market share. Eu acho que se está difícil para a gente, também está difícil para o concorrente, também está difícil para o concorrente menor. E aí a gente precisa manter, né, o nosso nível de atenção, toda a equipe de suprimentos muito dedicada a fazer esse abastecimento da melhor forma possível. Eu ressalto aqui que a nossa proximidade com os grandes players, né, o nosso volume bastante relevante aqui no Brasil e na América Latina, realmente nos fazem estar como prioridade dentro dos abastecimentos. E aí isso é muito importante, a gente não está fazendo negócio com a maioria dos nossos parceiros agora em 2020, 2021, são parceiros que estão conosco há muito tempo, e isso nos dá, de fato, uma prioridade que nos ajuda muito no abastecimento. E assim a gente vai seguir nesse quarto TRI. Eu acho que é importante destacar que a gente vem tomando medidas, né, desde o segundo semestre do ano passado com relação ao abastecimento, construindo aí, inclusive desenvolvendo produtos similares para que a gente tenha mais acesso a semicondutores. Então, por isso que a gente está, de fato, com essa perspectiva de que o quarto TRI vai vir forte também, vai refletir aí, vai fechar com chave de ouro um excelente ano. Com relação às despesas e aos investimentos nos projetos internos, a gente destacou bastante alguns projetos dentro do processo de IPO. A gente está fazendo esse investimento, está trazendo equipe de vendas. Eu acho que, como um exemplo
importante, a gente está construindo toda a equipe de venda de soluções e projetos dentro das verticais de atuação, né, para grandes contas, para grandes projetos lá na ponta. Essas equipes hoje já estão dentro de casa, a gente está expandindo a equipe comercial de energia solar para poder capturar esse crescimento de mercado também ao longo de 2022. Então, a gente já vem despesando esse investimento e realmente faz parte do que a empresa precisa plantar para que a gente possa colher crescimento no futuro. Então, os projetos estão acontecendo e vão seguir aí, né, realmente como uma ferramenta para que a gente lá no futuro continue crescendo e entregando esse resultado de ganho de share e participação de mercado. E o quarto ponto, que é bastante relevante, a gente visualiza para os próximos anos uma excelente oportunidade com relação à construção, né, da banda 5G no Brasil. Então, vamos acompanhar agora em novembro o leilão, que está prometido para início do mês. E os nossos inícios de desenvolvimento, a gente precisa começar o desenvolvimento com antecipação. Já aconteceu agora no terceiro TRI, vai seguir o ritmo acelerado de desenvolvimento durante o quarto TRI, para que a gente já inicie o processo de homologação e todo o processo de aprovação junto aos clientes ao longo do primeiro semestre e possa estar com o material pronto para ser comercializado assim que a infra de 5G estiver disponível, né, aqui em todo o Brasil. Então, a gente visualiza esse negócio de 5G como uma excelente oportunidade para o nosso segmento de comunicação e, de fato, gostaria de dar o destaque aqui para que a gente tenha todo mundo consciente, né, da estratégia da CPE 5G, de levar essa última milha, né, esse assinante de banda larga através do 5G, que vai ser uma oportunidade bastante relevante, que vai ser habilitada a partir do momento que a gente tenha custos competitivos, e é assim que a gente está desenvolvendo toda a linha. Desenvolvendo e montando o módulo 5G aqui na fábrica e levando esse módulo 5G para dentro da nossa CPE 5G, que certamente vai ser competitiva e vai ocupar um bom espaço de mercado, né, à medida que o desenvolvimento da banda 5G vai acontecendo em todo o Brasil. Então, a nossa apresentação do terceiro trimestre é essa. Agradeço a todos pela atenção e realmente eu abro a sessão de Q&A agora, só reforçando as orientações, né? Então, para fazer as perguntas, a gente orienta que vocês cliquem no ícone Q&A aqui na plataforma. Se lembrem, por gentileza, de escrever seu nome, a empresa e o idioma que farão a pergunta. E aí, quando a gente chamar a pergunta, vai aparecer a solicitação para ativar o microfone. E aí, os senhores, por gentileza, senhores e senhoras, habilitem o seu microfone para poder fazer essa pergunta. Ok? Deixa eu olhar aqui, então, vou parar a apresentação e vamos ver aqui como já estão as perguntas. Eu tenho a pergunta aqui, a primeira que se inscreveu foi o Cadu. Cadu, você quer fazer a pergunta por áudio? O Carlos Cerqueira, do BTG, se a gente puder abrir o microfone dele, eu agradeço. Ok. Vocês conseguem me ouvir? Bruno? Estamos te ouvindo, Cadu. Tá aí, bom Rafael, dia. tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom, obrigado aí por pegar a minha pergunta. Eu tenho uma pergunta, voltando na discussão sobre a parte de comunicações e os problemas de estoque. A minha pergunta e talvez você tenha mencionado isso, mas eu não capturei exatamente, uma parte da receita você não conseguiu reconhecer nesse trimestre porque os produtos não estavam acabados, eu entendo, né? Mas você já fez a venda. Quanto dessa venda que você não reconheceu nesse trimestre, ela está movendo por quarto trimestre? Quer dizer, quanto disso que você está simplesmente empurrando para o outro trimestre e que provavelmente vai ser reconhecido? Meu ponto, gente, muito possivelmente no quarto TRI você vai ter o reconhecimento das receitas que não foram reconhecidas no terceiro TRI por essa impossibilidade de reconhecê-las, mas as receitas normais
que vão ser reportadas no quarto TRI. Então, eu queria entender o quanto disso que vai sendo transferido de um TRI para o outro, né? Provavelmente você vai ter um crescimento maior do que o normal no quarto TRI, nessa parte de receita de comunicação, por causa dessa migração. Rafael podia falar, né, Bruno? Pode ser, Rafael, você quer começar a responder? E eu complemento, a gente complementa? Aquela diferença do desequilíbrio de 60 milhões. Sim, em função de chegada de material, muito no final do período, né? As nossas vendas, elas são todas na modalidade de entrega CIF, então aquilo que não é produzido, faturado e não entregue para o cliente final, a receita ainda não é reconhecida. Especialmente nesse período, a gente teve um volume um pouco acima do normal, né, em função dessa dinâmica toda. Em termos consolidados, a gente deve ter um rollout aí de cerca de 64 milhões de receita, né, que foi produzido, faturado e ainda não entregue para os clientes dentro do período. Isso em todos os segmentos, né, Rafael? Isso na média, né? Porque, na verdade, o rollout é maior, mas comparado ao que veio do segundo trimestre... Sim, isso já é a diferença. Sim. Já é a diferença entre o que a gente trouxe do trimestre anterior e o que saiu desse. Perfeito, entendi. E eu acho que esse é o meu ponto. Na verdade, esses 64 são, normalmente, todo trimestre deve ter algum rollout de receita de um TRI para o outro. Sim. Esse 64 é o excesso que foi gerado nesse terceiro trimestre. Em média, né, por volta de 120 milhões, só que desta vez chegou a 190, né? Então, prejudicar um pouco o terceiro, mas vai ajudar o quarto trimestre. Não, ótimo. Eu não sei se eu já faço uma outra pergunta agora ou se eu volto para a fila e espero o pessoal fazer e depois entro de novo. Não sei como é que é melhor de eu fazer. Pode fazer, não quero Cadu. Ficar muito tempo falando aqui sozinho, entendeu? Não, mas pode fazer, que você já está com o microfone aberto, acho que fica com uma dinâmica boa. Tá, então uma outra, assim, o resultado na divisão solar foi muito forte, né? Aliás, parabéns pelo resultado, realmente muito impressionante. A minha pergunta eu lembro que a gente tinha uma discussão desde a época do IPO, né, que era do treinamento das revendas, né? São 80 mil revendas, mas quantas revendas estão preparadas e treinadas e vendendo soluções de painel solar? E a minha pergunta é, como é que esse número está evoluindo? Quer dizer, como é que vocês estão vendo o treinamento dessas revendas evoluindo e o que vocês esperam que aconteça para frente? Eu acho que isso deve ter uma relação direta com a aceleração do crescimento também do business de solar. E aí, se eu puder, eu vou aproveitar que eu paro, prometo. Ainda no solar, o que a gente... Tem muita discussão no mercado, e vocês estão vendo, a gente está ouvindo, todo mundo falando sobre M&A, e tem gente aí com a mão levantada, né, querendo ser comprado. E a minha pergunta é como é que vocês estão vendo as oportunidades de crescimento no solar também via M&A inorganicamente. Então, eu agora prometo que eu paro. Ô, Bruno, eu vou responder, Bruno? Pode ser, fica à vontade. Bom, o solar, realmente, nós estamos aí tratando com bastante carinho. Agora, a aceleração dos treinamentos está bem acima do que já, digamos, era no passado, né? Agora com presencial, um volume enorme de pessoas, de técnicos nos procurando, inclusive já a revenda já com experiência, né, querendo migrar realmente para a Intelbras, distribuidores que até então, parceiros nossos, que não estavam muito interessados em se envolver realmente na questão do solar, né, a gente tinha apenas um percentual, agora praticamente todos estão querendo, né, estão vendo que está dando realmente muito certo, porque eles na estratégia do solar, a gente vende diretamente para o consumidor, para a revenda, e o distribuidor é comissionado, né? Mas, mesmo assim, eles estão vendo uma oportunidade muito grande. A M&A, com certeza, também estamos avaliando, né? Só que as duas coisas estamos vendo com muito cuidado, porque o nosso crescimento já planejado para o ano que vem é muito grande, e a gente fica
às vezes pensamos, será que vale a pena? É preciso? Ou nós mesmos vamos conseguir realmente fazer o crescimento, continuar crescendo aí acima de 100% ao ano em solar, mas estamos realmente com as duas coisas. E aproveitando dizer, apesar de um detalhezinho aqui, agora aproveitando, falando de forma geral, de um detalhezinho aqui na despesa, um pouco mais, ou a margem, mas nós, a empresa, estamos totalmente animados, os resultados estão totalmente de acordo com aquilo que a gente planejado, até superando um pouquinho mais do que o nosso budget. É lógico, se tivesse todo o material disponível, já fiz a conta, já falei aqui anterior e continua, com certeza a nossa receita seria 15% a mais do que nós estamos realmente fazendo hoje. A falta de componentes, de chip, ela só foi um pouquinho mais acentuada do que a gente imaginava no setor de comunicação, que está atrapalhando um pouquinho mais, mas ela está melhorando nas outras áreas, né, de segurança, controle de acesso, energia. Nós terminamos a nossa reunião de planejamento já estratégico para os próximos anos, para o ano que vem da nossa equipe, e continuamos aí com planos de continuar crescendo bem acima da média desses últimos realmente anos. Despesas, custo, né? Nós estamos agora investindo, como nós prometemos, que era o nosso plano do IPO, de investimento em projetos internos, como investimento na área de projetos, de verticais, que está indo muito bem, mas que demanda que o investimento não é aquisição, nem um investimento fixo, é colocar gente, colocar estrutura. Claro que isso aumenta a despesa um pouco mais do que a receita que vai colhendo depois. Então, nós temos que fazer um investimento em várias áreas que aceleram um pouco mais a questão, digamos, da despesa. A margem também, como o Bruno já falou, claro, aumento do dólar nós repassamos, aumento de custo nós passamos, aumento de logístico nós repassamos, mas a gente não repassa, porque senão seria um sobe e desce e não é justo. Essas mudanças de modal de frete, que geralmente é marítimo, a gente traz aéreo e arcando com essa despesa. A questão também de compras de estoques que a gente faz momentaneamente, que acaba encarecendo, digamos, o produto. Setups de fábrica muito maior do que o normal, gerando improdutividade, porque produzem agora, mas falta componente, troca. Então, a gente tem aí, realmente, uma despesa pontuais acima do normal. Mas os planos, realmente, estamos totalmente animados e cumprindo aquilo que nós vimos planejando e muito satisfeitos aí com o crescimento das áreas de segurança, controle de acesso e energia, que acreditamos continuar muito bem nos próximos, realmente, anos. Foi só para aproveitar aí complementar o discurso do Bruno. Muito obrigado. Obrigado, Cadu. Obrigado, Soltaí. Obrigado, Bruno, Soltaí, Rafael. Muito obrigado. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, ainda do Cellside, com César do Santander. César, você quer fazer a pergunta por voz? Se puderem habilitar aí o microfone do César, eu agradeço. Opa, Bruno, tudo bem? Bom dia, César. Tudo jóia contigo? Tudo certo. Eu queria fazer uma perguntinha, acho que ela foi parcialmente respondida agora, mas eu queria entender qual foi a natureza, assim, no sentido de o quão pontual foi esse problema em comunicação. E apesar de vocês terem comentado que em segurança está tudo certo, eu queria entender se não tem uma potencial correlação na falta de insumo, se vocês não conseguem, se vocês enxergam que talvez, dado esse vislumbre em comunicação, que talvez a gente tenha em frente um problema em segurança. E parabéns pelos resultados. Olha, não. Bom, para vocês terem uma ideia, das 54
4 categorias que nós temos de produto, apesar de ter um estoque alto, né? Mas dos 54 categorias de produto, nós já temos apenas 2 que nós temos estoque de produto disponível para entregar assim, para atender a demanda. Os outros 52 categorias de produto estamos entregando na medida realmente que chega. Pelas programações todas que nós temos, claro, sempre com segurança, e as relações que nós temos com os fornecedores de chips e tudo mais, nós temos realmente bastante confiança que vai continuar realmente bem aí as áreas. Foi, como eu falei, a comunicação, tivemos um problema um pouco maior e ela deve perdurar um pouquinho até o final do ano ainda, essa falta realmente de componentes, um pouquinho superior às demais, mas as demais estamos realmente bastante tranquilos e sem previsão de nenhuma dificuldade. Obrigado. Obrigado, César. Eu gostaria de passar a palavra, então, para a Gabriela, na lista do BBA. Gabriela, você me escuta? Duas perguntas aqui do nosso lado. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode fazer. Né? Duas perguntas aqui do nosso lado, então. A primeira em relação a esses investimentos mais fortes aqui em despesas comerciais, com viagens, pessoal. Esses investimentos, eles estão focados em alguma divisão, mais focados em alguma divisão em específico? E se sim, né, essa divisão a gente deve esperar aqui um crescimento acima do esperado para 2022 já? E a outra pergunta aqui, rapidinho, na questão do solar, tá? A gente queria entender essa forte performance do solar. Vocês atribuem isso mais à questão da mudança do marco regulatório, ou vocês acham que é uma demanda mais natural mesmo por outros fatores que influenciam o setor, como a crise hídrica? Obrigada. A demanda, o solar, a gente acredita, claro, que foi uma coisa importante a definição do marco regulatório, que já ficou claro, definido, né, o que vai ser, porque tinha aquela insegurança, quanto vai custar isso? Vai custar 25%, 30%, 40%? E agora se viu que se assimila fácil, realmente, já só daqui a partir de 2 anos, né, que vai paulatinamente crescendo um pouco, mas o crescimento do solar, a gente, pelas nossas todas as avaliações, é um crescimento realmente do mercado, da necessidade que o público está vendo, de energia limpa, de custo, de retorno sobre investimentos, todo esse problema também aí de dificuldade de energia, que sempre a escassez de energia sempre vai ser uma realidade do mundo, né? Então, a gente vê esse mercado de solar, de energia distribuída, de telhado, onde nós estamos focados, com certeza é crescimento seguro nos próximos 10 anos, para que pelo menos uma boa parcela das famílias que têm um certo poder aquisitivo realmente adquirir realmente isso, né? Então, nós estamos acreditando muito nesse crescimento. E até complementando, a gente já tinha uma perspectiva de crescimento muito antes da crise hídrica, desse agora aumento na conta da energia, né? Então, realmente isso ajuda a acelerar, mas a gente já visualizava um crescimento muito forte para o segmento, né? Boa, obrigada, pessoal. Obrigado, Gabriela. Então, queria passar agora a palavra para... E só faltou uma pergunta, uma resposta para ela, né, sobre a questão das despesas comerciais e tudo mais e tal, né, esses investimentos em projetos. Por exemplo, a estruturação que nós estamos fazendo para verticais, que é em todas as áreas, né, para projetos, que inclusive já está dando um resultado, e nós estamos trabalhando em projetos maiores, em produtos raientes, com certeza
E também na estruturação da área de energia, a 2022 já promete um crescimento importante. Nós estamos contando, inclusive, com o retorno desses investimentos que estamos fazendo agora em estruturação. Né? 2022 é para vir forte nessa tela de novo. Com certeza. Tá joia, pessoal. Então, temos uma pergunta da Júlia, analista da XP. Você colocou a pergunta aqui, Júlia, quer fazer por voz? Olá, Bruno. Estão me escutando? Bom dia, Desculpa. Júlia. Estamos te ouvindo, sim. Obrigada, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Seria legal para mim entender um pouco da perspectiva de retomada de margens. Ficou muito claro e eu entendo perfeitamente, e é muito bom ter essa clareza por parte dos senhores de que parte dos custos são temporários e que não deveriam, de fato, serem repassados ao canal, trazer uma indisponibilidade, né? Uma volatilidade nos preços desnecessários. Mas o caminho, na perspectiva de vocês, você poderia dizer o quanto dessa compressão de margem que a gente viu agora, ela é de fato temporária, e quando vocês esperam uma volta à normalidade do histórico mais em linha com a da companhia, né, de 13%, 14%, não estou falando do ano passado, que foi um ano estelar e atípico, mas sim um histórico mais longo, como é que é a visibilidade para vocês para isso? Olha, com certeza, digamos, nós já vamos vislumbrar uma pequena melhora nesse quarto tri, e o ano que vem a gente vai estar numa normalidade, como sempre foi, dos nossos padrões aí de percentuais de margem, de despesa, claro, com um crescimento de receita bem, digamos, acelerado, né? Então, proporcionalmente, as nossas despesas não devem crescer no mesmo nível no ano que vem, como será o crescimento, digamos, também das receitas. A gente já começa a ver, digamos, uma certa melhora, né, dessa redução desses custos pontuais aí, que afetam a margem. E outra coisa que eu falei, em termos de despesas, que vai lá para o EBITDA, são os investimentos que nós estamos fazendo em projetos que, na verdade, investimentos que são despesas, né? Sempre às vezes a gente brinca aqui com os diretores, poxa, se eu compro uma empresa lá, digamos, lá que faz um determinado produto que eu não tenho, eu coloco no investimento e não vai nada de despesa. Não, mas, poxa, é melhor começar do zero. Vamos estruturar, botar gente que não vai ser mais econômico. Só que aí eu prejudico o resultado. Eu jogo todas as despesas da estruturação no momento e ainda não tenho receita, que eu vou só lá na frente adquirir. E isso sempre é um dilema, realmente, para nós, e o que está acontecendo agora. Quando você investe muito em projetos, em áreas novas que você não estava, como agora estamos investindo muito em cabeamento estruturado, investindo 5G. Investindo também nessas verticais e grandes projetos que precisa muita engenharia, muita pessoal de vendas, você aposta na frente, né? Você tem um certo prejuízo aí em termos de margem para colher um pouco na frente. É o custo da empresa que está sempre em crescimento aí, mais agora, mais acelerado que eles estavam. Maravilha, ficou super claro. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Bom, a pergunta do Guilherme aqui, depois você já comentou que foi respondida, né, Guilherme? Se quiser voltar para perguntar alguma coisa, por gentileza, te inscreve ali de novo, então. A gente tem mais uma pergunta aqui do Lucas Roberto Amaral Figueiredo. Ele nos parabeniza aqui pelo ótimo resultado, né? E a pergunta dele é: com o forte crescimento do segmento de energia, se a gente já projeta em quanto tempo se tornará o mais relevante da companhia? E, além disso, se a gente planeja fazer algumas aquisições para o fim do ano ou para o próximo ano, o senhor já comentou isso, né? E aí, por fim, quais são os impactos no resultado que a gente pode esperar para o 5G, né? Na parceria com a Qualcomm.
Eu acho que, digamos, o solar, né, nós, se nós não contarmos aquisições, né, em 5 anos, ela, com a empresa crescendo a um ritmo acelerado, né, em média, que todos vão crescer, não só solar, ele deve representar, digamos, lá na frente, um 22%, mais ou menos isso, né, Rafael? Da nossa receita, isso sem contar com aquisições, né? Então, é porque todas as áreas outras crescem, mas o solar vai... E o impacto na margem, né? Ele, na média da empresa, não vai, digamos, impactar lá na última linha do EBITDA, porque ele tem uma margem menor de contribuição, mas ele tem uma geração de despesa menor que as outras áreas, que no final, pelo crescimento da receita, ela fica na média histórica nossa, né? Eu não sei qual foi, se teve mais uma pergunta, Bruno. A questão do 5G, né? Quando a gente pode sim. esperar o início de aparecer 5G já nos resultados? Queremos sair realmente na frente, né? E com tecnologia de ponta, com essa parceria com a Qualcomm, né? Que está totalmente realmente envolvida, interessada nisso, e temos aí plano de ter uma parcela importante, estamos contando no nosso plano de ficar aí pelo menos aí com 20%, sendo bastante conservador desse mercado. Joia. Aqui, só tem uma pergunta do Rafael, da BBT Asset, que ele queria um pouco mais de informações se a gente já tem alguma previsão para a estabilização da cadeia produtiva de comunicação. A previsão, como eu já falei, nós vamos continuar até o final do ano, esse trimestre, e a partir de janeiro do ano que vem, por todos os nossos planos realmente de abastecimento já confirmado, o nosso plano é voltar ao normal da cadeia de fornecimento a partir de janeiro. Bom, mas já esse trimestre deve dar uma melhorada. Sim, sim. E a dificuldade continua e a gente está se preparando para continuar trabalhando firme com essa dificuldade, né? Então, o que eu comentei já em algumas calls é que o chipset você não consegue substituir, né? Então, se você tem o produto A com chipset A, você não consegue colocar o chipset B. Mas se você projetar um produto B similar, então você faz o chipset B com o produto B e os dois produtos, A e o B, atendem aquela demanda de mercado. A gente vem fazendo isso ao longo do ano e a partir agora do quarto trimestre a gente vai ter isso mais disponível. Então a gente divide um pouco mais o risco de abastecimento, né, entre mais de um fabricante de chipset e por isso essa perspectiva de que a gente vai conduzir com um pouco menos de dificuldade todos os segmentos, né? A dificuldade logística continua presente ainda. Até, por exemplo, uma vaquinha leiteira que a gente tem aí, né? Que, claro, que a gente sabe que o mercado não cresce, está estabilizado, caindo um pouco. Os aparelhos telefônicos, sem fio, com fio, que é muito usado ainda no setor corporativo, que nós temos aí mais de 70% do mercado, enfrentando uma dificuldade enorme, né? O mercado está sem aparelhos telefônicos, a Intelbras não tem, né, para entregar, para atender, e também nem outro tem, né? Mas até o final do ano aí esperamos começar a normalizar essa entrega. Bom, só estar olhando aqui, chegou uma pergunta nova aqui do Ali, da Capitalo. Ali, você quer fazer a pergunta por voz, né? Podemos abrir o microfone do Ali Nasser, por gentileza. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia, Ali, tudo bem? Estamos te ouvindo bem, sim. Bom dia, bom dia. Não, minha pergunta é um pouco simples, Bruno, eu só queria entender assim, as perspectivas de vocês, então, para ver se eu entendi direito, tanto para o quarto TRI como para 2022, elas continuam positivas.
Assim, apesar dessa... Muitas vezes. Sim, sim. Então, então, isso que eu queria entender, assim, apesar do cenário macro, inflação batendo na casa de 10%, algumas casas projetando PIB negativo para o ano que vem, problema nessa cadeia de suprimentos, queria entender, assim, como casar essas duas coisas. E um comentário que você fez, Altair, é sobre a margem EBITDA. Apesar da compressão nesse trimestre, você falou que a perspectiva é que ela volte para os patamares históricos já no quarto TRI para 2022. Assim, do jeito que eu enxergo, assim, com o aumento do solar no mix, e sendo o solar um produto com uma margem um pouco menor não sei, é menor. Assim, como é que, assim, no fundo, ele não vai influenciar essa margem, a margem consolidada para baixo? Assim, só queria entender esses dois pontos, por favor. Como eu já te falei, né, realmente a margem de contribuição ela é menor do que a média da empresa, né? Mas quando você vai para o EBITDA, ele mantém a média da empresa porque a despesa não cresce conforme toda a receita. Por exemplo, nesse quarto TRI vai ter um volume, né, de receita importante nessa questão de energia, e um crescimento, né, e que não vai ser acompanhado por despesa, porque a estrutura é um pouco realmente diferente das demais, né? Então, por isso que ela acaba no EBITDA não atrapalhando. A margem, só complementando, a margem bruta, então, vamos chamar assim, ela é um pouco menor, mas as despesas operacionais da unidade de solar também são menores, então ela não chega a ter um impacto significativo. Certo, entendi. E complementando, então, desculpa, não respondemos a pergunta do 2022, né? Isso. Com toda essa questão, né, de inflação e câmbio e questões políticas e economia internacional. Bem, aqui a gente sempre comenta, isso nós conversamos muito no nosso conselho, com a diretoria, né, sobre as crises que todas já passamos na história da Intelbras. Quantas crises, né? Crise mundial, crise nacional. E durante essas crises nós sempre saímos bem, certo? Porque o mercado não é que para, né, e deixa de existir no dia seguinte. Claro, pode ter alguma retração, mas nós temos muitos concorrentes. Claro, temos concorrentes tradicionais, os mais fortes, mas temos um monte de aventureiros, importadores e tudo mais, que trazem mercadoria, que vende nesse momento de abundância, de tranquilidade, e que desaparecem no momento de crise, que já estão começando, digamos, a desaparecer. Se contar que hoje nós poderíamos estar fazendo 15%, 20% a mais, a gente não faz por falta de componente. E também contar que desaparecem os aventureiros e o mercado fica para os maiores, e nós temos, então, tranquilidade, pelo todo também o investimento que estamos fazendo, de continuar a crescendo mesmo que haja uma crise. Não, perfeito, Altair, entendi. Muito obrigado. Obrigado, Ali. Bom, a gente está conduzindo aqui para os últimos 5 minutos da conferência. A gente tem mais 2 perguntas aqui. A primeira delas, Altair, é da Daniela, jornalista do Valor Econômico. Ela queria um pouco mais de detalhes sobre o foco dos projetos de verticais, né? Em qual segmento de mercado que é, indústria, varejo, se a gente pode abrir um pouco essa situação e desde quando a gente vem montando essas equipes, né? Olha, nós já estamos estruturando essas equipes já desde o ano passado, mas estamos acelerando agora, esse ano, inclusive pós-IPO, né? Essas áreas de verticais são várias áreas, por isso é o investimento, é agronegócio, é banco, é condomínio. Me ajuda a lembrar mais aí, Bruno. O próprio varejo, a indústria de hospitalidade, saúde, tem uma série de verticais.
Então, nós estamos estruturando realmente toda essa... Aliás, já está estruturado, agora estão aumentando, digamos, o número de pessoas para trabalhar com isso. E o resultado, já no início que estamos vendo, é muito importante, muito bom, e o crescimento está sendo muito grande, né? Apesar de ter uma base baixa, porque a Intelbras sempre foi a característica trabalhar nos produtos de low e mid high, mas lá na área de projetos, produtos high-end, ela pouco participava, ou quase nada, né? E é onde tem um dinheiro importante no mercado, que nós estamos botando todas as fichas e já estamos sentindo o resultado, né? Que vamos, com certeza, colher mais a partir do ano que vem. Tem bastante oportunidade de negócios aí com as verticais, né? E além da equipe comercial, tem toda a estrutura de apoio de engenharia para a construção dos projetos. Então, assim, é um time bem robusto para a gente chegar vencedor, né? Pessoa de produto, pessoa de engenharia, pessoa de comercial, né? Uhum. Bom, e aí a última pergunta aqui do Marcos da CL4. Ele pede uma atualização aí das nossas aquisições. O senhor tinha comentado no tri passado que tinha aí até 1,3 bi e talvez de receita, né, com duas empresas e algumas outras, duas empresas maiores e algumas outras menores. Se a gente segue com esse planejamento, como é que está? E depois ele faz uma pergunta sobre as margens de comunicação, mas eu pergunto em seguida. Segue com esse plano, né? Até a possibilidade de valores maiores e outras, digamos, pequenas, e que estamos realmente analisando com bastante carinho, estamos realmente em processo e tudo mais. Mas, né, por outro lado, né, nós que já, como falamos, nós terminamos o nosso plano e temos condições de crescer um ritmo acelerado, totalmente com o crescimento orgânico que nós temos hoje, e também, claro, esse crescimento demanda capital e tudo mais. Então, as aquisições, né, que estamos estudando, também nós temos que fazer de modo que ela não vá comprometer também a nossa saúde financeira, né? Porque essas outras empresas demandam de capital, principalmente no ano que vem, que a gente vê, né? Precisa manter um caixa importante, porque pode ser um ano mais difícil realmente de crédito e assim por diante, né? Não vamos ficar contando aí com a possível venda aí, como é que chama, Bruno? Esqueci a palavra a possível aquisição, assim? Uma nova venda, digamos, de ações, esqueci a palavra agora. Um follow-on. Um follow-on. Não vamos contar com isso, porque o mercado também pode realmente ficar ruim. Então, nós estamos realmente tateando nessas situações, mas estamos com empresas sendo avaliadas, pequenas e grandes. Legal. E a última pergunta aqui, então, a gente tem mais um minutinho, ainda do Marcos da CL4, ele comenta sobre a margem de comunicação que melhorou, né? Então, se é decorrência de algum efeito inflacionário, e se a margem deve cair, ou se ela é assim mesmo. Se quiser que eu responda aqui, que eu comentei um pouco, né? Pode comentar, Bruno. Marcos, a questão da margem, essa variação de um ponto para cima, eventualmente um ponto para baixo, são flutuações bem naturais, tem às vezes relação com mix, tem a ver com repasse de preços, né? Uma entrada de material um pouco mais, num dólar mais alto, num dólar mais baixo. Então, assim, está numa dinâmica muito natural. Assim. A questão é que todas as categorias de produto fazem a sua gestão da tabela de preço e cuidam da sua margem, né? Então, é uma dinâmica natural. Tem uma necessidade de repasse quando o aumento de custos é real, né? A gente não repassa preço quando o aumento de custos é em função de um frete aéreo, como o senhor aí comentou, para a gente poder antecipar
a chegada do material, ou se é por alguma compra spot de matéria-prima por alguma falta que aconteceu. Então, assim, isso acaba impactando na margem, mas a gente mantém, na medida do possível, uma estabilidade da tabela de preços para o mercado, né? Então, eu te responderia aqui dizendo que são efeitos naturais da gestão, da dinâmica do negócio. E essa variaçãozinha um pouco para cima, um pouco para baixo, vai ser bastante comum, né, ao longo dos trimestres. Ô, Bruno, eu complementaria o seguinte, né, o setor de comunicação é a área que mais depende do varejo, né? Que não é que mais depende, tem uma parcela mais importante do varejo, como não é o caso da área de segurança, energia, que depende menos, né? Com essa subida toda da moeda do dólar, esse repasse, o varejo sempre é mais lento, né? Poxa, por isso que a gente não pode depender totalmente dele, ele é mais lento, né? Para essa reposição do preço, coisa que não acontece com o nosso mercado corporativo, que é imediato. Então, ela prejudica um pouco o restabelecimento da margem, né? Que demora um pouquinho mais do que o corporativo imediato, e o varejo, às vezes, demora até 60 dias para normalizar a questão de precificação. Né? Bem lembrado, perfeito. Bom, pessoal, a gente está aqui sem novas perguntas. A gente já cumpriu a nossa hora aqui da conferência. Então, eu agradeço a presença de todos. Espero que a gente tenha esclarecido os pontos que requeriam esclarecimento. De qualquer forma, a gente fica à disposição aqui no RI também para continuar essa conversa, aprofundar um pouco mais os detalhes. Eu passo a palavra para o senhor Altair fazer as considerações finais e, em nome da companhia, agradeço a presença de todos. É isso, agradecemos aí a presença de todos e a confiança, e como já falei aí no meio, né, digamos, da apresentação, nada, né, os números um pouquinho aí, a questão de influência na despesa, no EBITDA, mas tudo isso já era previsto por nós, no nosso budget. Nós estamos totalmente animados aí, né, com grandes projetos de crescimento e bastante confiante aí e tranquilos quanto ao futuro da empresa. E muito obrigado. Tá joia. Obrigado, senhor Altair. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos pela presença aqui na conferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Intelbras. A gente deseja a todos aí um excelente dia e ficamos à disposição para novos esclarecimentos ou aprofundamentos em algum tema que vocês necessitem. Muito obrigado. Um bom dia a todos.